Capítulo 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber? Não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro,
ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. E sede vós, semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: Lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: Haverá calma, e assim sucede. Hipócritas! Sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Atos dos Apóstolos, capítulo 30. Chamado à mais elevada norma. Na esperança de imprimir vividamente no espírito dos crentes coríntios a importância do firme autocontrole, estrita temperança e persistente zelo no serviço de Cristo, Paulo, em sua carta a eles, faz destacada comparação entre a milícia cristã e as celebradas maratonas que se realizavam em intervalos fixos, próximo de Corinto. De todos os jogos instituídos entre os gregos e romanos, era a maratona mais antiga e mais altamente considerada.
A ela assistiam reis, nobres e governadores. Jovens fortes e sadios nela tomavam parte, e não se excluíam de qualquer esforço ou disciplina necessária para alcançar o prêmio. As competições eram regidas por regulamentos estritos, dos quais não havia apelação. Os que desejavam ter seu nome inscrito como competidor ao prêmio tinham que primeiro submeter-se ao severo treino preparatório. Prejudicial condescendência com apetite ou qualquer outra concessão que pudesse diminuir o vigor físico ou mental eram estritamente proibidas. Para alguém ter alguma esperança de sucesso nessas competições de força e velocidade, os músculos tinham de ser fortes e flexíveis, e os nervos estar sob controle. Cada movimento tinha de ser exato, cada passo rápido e bem orientado. As faculdades físicas precisavam alcançar o mais alto ponto. Enquanto os concorrentes na corrida se apresentavam perante a multidão expectante, seus nomes eram anunciados e as regras da corrida claramente expostas. Então todos davam juntos a largada, sob a atenção fixa dos espectadores que lhes inspiravam a determinação de vencer. Os juízes assentavam-se próximo à meta final, para que pudessem observar a corrida do início ao fim e dar o prêmio ao verdadeiro vencedor. Se um corredor alcançava o alvo primeiro, através de alguma vantagem ilegal, não tinha direito ao prêmio. Nessas condições havia grandes riscos. Alguns jamais se refaziam do terrível esforço físico. Não era incomum pessoas caírem no percurso, sangrando pela boca e nariz, e algumas vezes um competidor caía morto quando estava para alcançar o prêmio. Mas a possibilidade de dano para o resto da vida ou a própria morte não eram olhados como risco grande demais por amor da honra reservada ao vencedor. Quando o vencedor alcançava o alvo, os aplausos da vasta multidão de espectadores vibravam pelos ares e despertavam o eco das montanhas e morros circunvizinhos. Sob as vistas dos assistentes, o juiz presenteava-o com os emblemas da vitória: uma coroa de louros e um ramo de palma que o atleta levava na mão direita. Sua glória era cantada através da terra. Seus pais recebiam sua parte na honra, e a própria cidade na qual vivia era tida em grande estima por haver produzido tão grande atleta. Referindo-se a essas corridas como uma figura da milícia cristã, Paulo deu ênfase à preparação necessária para o sucesso dos contendores na maratona, a disciplina preliminar, o regime de abstenção alimentar, a necessidade de temperança. E todo aquele que luta, declarou Paulo, de tudo se abstém. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. Os corredores punham de lado toda a condescendência que tendesse a diminuir-lhes as faculdades físicas. E mediante severa e contínua disciplina, treinavam os músculos para se tornarem fortes e resistentes, para que ao chegar o dia da competição pudessem exigir de suas forças o máximo de rendimento. Quão mais importante é que o cristão, cujos eternos interesses estão em jogo, coloquem os apetites e as paixões em sujeição à vontade de Deus. Jamais deve ele permitir que seja sua atenção desviada por entretenimentos, luxos ou comodidades. Todos os seus hábitos e paixões devem ser postos sob a mais estrita disciplina. A razão, iluminada pelos ensinos da palavra de Deus e guiada por seu espírito, tem de assumir o controle. E havendo feito isso, precisa o cristão esforçar-se ao máximo para alcançar a vitória. Nos Jogos Coríntios, as derradeiras passadas dos competidores eram dadas sob agonizante esforço para conservar a velocidade. Assim o cristão, ao aproximar-se do alvo, prosseguirá com ainda maior zelo e determinação que no início da carreira. Paulo apresenta a diferença entre a coroa perecível de louros, recebida pelo vencedor nas corridas, e a imortal coroa de glória, que será dada aos que correm vitoriosamente a carreira cristã. Eles o fazem, declara, para alcançar uma coroa corruptível. Para alcançar um prêmio perecível, os corredores gregos não fugiam a qualquer esforço ou disciplina. Nós estamos lutando por um prêmio infinitamente mais valioso, a própria coroa da vida eterna.
quão mais cuidadosa deveria ser nossa luta e quão maior nossa disposição para o sacrifício e renúncia. Na Epístola aos Hebreus é destacada a inteireza de propósito que deve caracterizar a carreira do cristão para a vida eterna. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Inveja, malícia, ruins suspeitas, maledicências, cobiça, são embaraços que o cristão deve pôr de lado, se quiser correr com êxito a carreira para a imortalidade. Cada hábito ou prática que conduz ao pecado e leva à desonra a Cristo precisa ser posto de lado, seja qual for o sacrifício. A bênção do céu não pode acompanhar qualquer homem em violação dos eternos princípios de justiça. Um pecado acariciado é bastante para promover a degradação do caráter e desviar outros. Se a tua mão te escandalizar, disse o Salvador, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno. Marcos capítulo 9, versos 43 e 45. Se para salvar o corpo da morte, o pé ou a mão devem ser cortados, ou mesmo o olho arrancado, quão mais interessado deveria estar o cristão em afastar o pecado que resulta na morte eterna. Os competidores nos antigos jogos, depois de se haverem submetido à renúncia e rígida disciplina, não estavam ainda assim seguros da vitória. Não sabeis vós, pergunta Paulo, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Não importa com quanto entusiasmo e ardor tivessem corrido os competidores, o prêmio seria apenas de um. A mão de um apenas agarraria o cobiçado galardão. Alguns podiam dedicar supremo esforço para obter o prêmio, mas, ao estenderem a mão para apanhá-lo, outro, um instante antes dele, poderia arrebatar-lhe o cobiçado tesouro. Tal não é o caso na milícia cristã. Ninguém que se submete às condições ficará desamparado ao fim da carreira. Ninguém que seja fervoroso e perseverante deixará de alcançar sucesso. Não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja. Os mais fracos dos santos, bem como o mais forte, pode alcançar a coroa de glória imortal. Podem vencer todos os que, pelo poder da graça divina, conduzem a vida em conformidade com a vontade de Cristo. Nos pormenores da vida, a prática dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus é não raro olhada como coisa sem importância. Assunto por demais trivial para que se lhe dê atenção. Mas, considerando o que está em jogo, nada é pequeno quando ajuda ou estorva. Cada ato acrescenta seu peso na balança, que determina a vitória ou fracasso na vida. E a recompensa dada aos que triunfam será proporcional à energia e fervor com que lutaram. O apóstolo se compara a uma pessoa disputando uma corrida, exigindo de cada músculo para alcançar o prêmio. Pois eu assim corro, diz ele, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Para que não viesse a correr incertamente ou a esmo na carreira cristã, Paulo se submetia a severo exercício. As palavras subjugo meu corpo literalmente significam repelir por severa disciplina os desejos, os impulsos e as paixões. Paulo temia que, tendo pregado a outros, viesse ele próprio a ficar reprovado. Compreendia que, se não praticasse na vida os princípios em que cria e que pregava, seu trabalho em favor de outros em nada lhe aproveitaria. Sua conversação, sua influência, sua recusa de render-se à satisfação própria deviam mostrar que sua religião não era mera profissão, mas um viver diário em ligação com Deus. Um alvo mantinha ele sempre diante de si e lutava fervorosamente por alcançá-lo: a justiça que vem de Deus pela fé.
Paulo sabia que sua batalha contra o mal não terminaria enquanto ele tivesse vida. Sempre sentia a necessidade de praticar estrita vigilância sobre si mesmo, para que os desejos terrestres não conseguissem minar seu zelo espiritual. Com todas as suas forças, continuava a lutar contra as inclinações naturais. Sempre mantinha diante de si o ideal a ser alcançado, e esse ideal procurava alcançar mediante voluntária obediência à lei de Deus. Suas palavras, atos e paixões, tudo era posto sob o controle do Espírito de Deus. Era essa inteireza de propósitos para vencer na carreira pela vida eterna que Paulo ansiava ver revelada na vida dos crentes coríntios. Ele sabia que para alcançar o ideal de Cristo, tinham eles diante de si uma luta vitalícia, na qual não haveria tréguas. Insistia com eles para que porfiassem lealmente, buscando dia a dia a piedade e a excelência moral. Suplicava-lhes que pusessem de lado todo o embaraço e prosseguissem rumo ao alvo da perfeição em Cristo. Paulo apontava aos coríntios as experiências do antigo Israel, as bênçãos que lhes recompensaram a obediência e os juízos que seguiram suas transgressões. Recordava-lhes a miraculosa maneira por que os hebreus foram tirados do Egito, sob a proteção da nuvem de dia e da coluna de fogo de noite. Assim foram conduzidos a salvo através do Mar Vermelho, enquanto os egípcios, procurando atravessá-lo da mesma maneira, foram todos submergidos. Por esses atos, Deus havia reconhecido Israel como sua igreja. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 3. Em todas as suas peregrinações, os hebreus tiveram Cristo como seu guia. A rocha ferida tipificava Cristo, que devia ser ferido pelas transgressões dos homens, para que a fonte de salvação pudesse jorrar para todos. Não obstante o favor mostrado por Deus aos hebreus, todavia, por causa do seu desejo pelas comodidades deixadas no Egito, e por causa de seu pecado e rebelião, os juízos de Deus caíram sobre eles. O apóstolo ordenou aos crentes coríntios a atenderem às lições contidas na experiência de Israel. Estas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. 1 Coríntios capítulo 10, verso 6. Ele mostrou como o amor ao conforto e aos prazeres tinha preparado o caminho para os pecados que atraíram a notável vingança de Deus. Foi quando os filhos de Israel se assentaram a comer e a beber e se levantaram para folgar que se afastaram do temor de Deus, o qual haviam experimentado quando presenciaram a entrega da lei, e, fazendo um bezerro de ouro para representar a Deus, o adoraram. E foi depois de haverem fruído um banquete licencioso relacionado com a adoração de Baal Peor que muitos dos filhos de Israel caíram por causa da licenciosidade. A ira de Deus se levantou, e a seu mando 23.000 foram feridos pela praga num dia. O apóstolo advertiu os coríntios: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Se eles se tornassem presunçosos e cheios de confiança própria, negligenciando vigiar e orar, cairiam em grave pecado, atraindo sobre si a ira de Deus. Entretanto, Paulo não queria que se entregassem ao desespero ou desalento. Ele lhes deu a segurança: fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Paulo instava com seus irmãos para que perguntassem a si mesmos que influência suas palavras e atos estavam exercendo sobre outros, e para que não fizessem coisa alguma, embora inocente em si mesma, que pudesse parecer apoio à idolatria, ou ofender os escrúpulos dos que fossem fracos na fé. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos, e especialmente adaptadas a nossos dias.
Por idolatria, entendia ele não apenas a adoração de ídolos, mas o egocentrismo, o amor às comodidades e a condescendência com apetite e paixão. Uma mera profissão de fé em Cristo, um presumido conhecimento da verdade, não tornam um homem cristão. Uma religião que busca apenas o deleite dos olhos, dos ouvidos, do paladar, ou que aceita a condescendência própria, não é a religião de Cristo. Pela comparação da igreja com o corpo humano, o apóstolo ilustrou habilmente a íntima e harmoniosa relação que deve existir entre todos os membros da igreja de Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo, escreveu ele. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 1 Coríntios capítulo 12, versos 13 a 27. E então, com uma palavra que desde aquele dia até o presente tem sido uma fonte de inspiração e encorajamento a homens e mulheres, Paulo expôs a importância deste amor que deveria ser acariciado pelos seguidores de Cristo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios capítulo 13, versos 1 a 3. Não importa o quanto possa prometer, aquele cujo coração não está cheio do amor a Deus e aos semelhantes, não é verdadeiro discípulo de Cristo. Embora possua grande fé e tenha poder até para operar milagres, sem amor sua fé será de nenhum valor. Poderá ostentar grande liberalidade, mas, se por qualquer outro motivo que não genuíno amor, entregar todos os seus bens para o sustento dos pobres, o ato não o recomendará ao favor de Deus. Em seu zelo, poderá mesmo sofrer a morte de mártir. Mas não sendo impulsionado por amor, será considerado por Deus como iludido entusiasta ou ambicioso hipócrita. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. A mais pura alegria jorra da mais profunda humilhação. O caráter mais forte e mais nobre é construído sobre o fundamento da paciência, do amor e da submissão à vontade de Deus. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5. Amor igual ao de Cristo atribui a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros. Não expõe desnecessariamente suas faltas, não ouve com avidez relatórios desfavoráveis, mas antes procura trazer à mente as boas qualidades de outros. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, versos 6 a 8. Jamais perde seu valor, é um atributo celestial.
como precioso tesouro, será levado por seu possuidor através das portas da cidade de Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. No declínio do padrão moral entre os crentes coríntios, houve os que abandonaram alguns aspectos fundamentais de sua fé. Alguns haviam ido ao ponto de negar a doutrina da ressurreição. Paulo enfrentou essa heresia com um claro testemunho referente à inegável evidência da ressurreição de Cristo. Declarou que Cristo, depois de sua morte, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, depois do que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto, uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. 1 Coríntios capítulo 15, versos 4 a 7. Com poder convincente, o apóstolo expôs a grande verdade da ressurreição. Se não há ressurreição dos mortos, argumentou, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versos 13 a 20. O apóstolo transportou o pensamento dos irmãos coríntios para os triunfos da manhã da ressurreição, quando todos os santos que dormem serão ressuscitados para viver para sempre com seu Senhor. Eis aqui vos digo um mistério, declarou o apóstolo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 57. Glorioso é o triunfo que espera o fiel. O apóstolo, reconhecendo as possibilidades que tinham perante si os crentes coríntios, procurou colocar diante deles o que eleva do egoísmo e do sensual, e glorifica a vida com a esperança da imortalidade. Ardentemente exortou-os a ser fiéis à sua alta vocação em Cristo. Meus amados irmãos, instou ele, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Assim o apóstolo, da maneira mais decidida e impressiva, procurou corrigir as falsas e perigosas ideias e práticas que estavam prevalecendo na igreja de Corinto. Falou claramente, porém em amor por sua salvação. Em suas advertências e reprovações, a luz do trono de Deus brilhou sobre eles, revelando os pecados ocultos que estavam debilitando a vida. Como seriam essas advertências recebidas? Depois de haver remetido a carta, Paulo temeu que o que havia escrito pudesse ferir muito a fundo aqueles a quem desejava beneficiar. Temia profundamente uma separação maior e algumas vezes ansiava trazer de volta suas palavras. Os que, como o apóstolo, já sentiram a responsabilidade por amadas igrejas ou instituições, podem melhor apreciar-lhe a depressão de espírito e o sentimento de culpa.
Os servos de Deus que levam o fardo de sua obra atualmente sabem alguma coisa da mesma experiência de trabalho, conflito e ansioso cuidado que recaía sobre o grande apóstolo. Opresso pelas divisões na igreja, encontrando a ingratidão e traição da parte de alguns de quem esperava simpatia e conforto, sentindo o perigo que ameaçava as igrejas que abrigavam a iniquidade, compelido a dar em reprovação do pecado um testemunho íntimo e penetrante, estava ao mesmo tempo oprimido pelo temor de ter agido com demasiada severidade. Com angustiante ansiedade, esperou receber alguma notícia de como fora recebida sua mensagem. Amados, 1º de abril de 2019. Em sonhos, eu estava na margem de um rio. Era um rio muito amplo que eu contemplava. Naquele rio, vi ao longe uma pequena embarcação se aproximando. Eu ouvi aquele que estava pilotando o barco falar algo com força, mas eu não entendi. Eu olhei para trás de mim. Eu vi outras pessoas que estavam andando tranquilamente por aquele lugar. O barco continuou a se aproximar, até que eu pude ouvir claramente o que a pessoa que se aproximava disse. Suas palavras eram: avancem, subam a bordo. Então, comecei a contar a todos a mensagem, porque observei que ninguém reagia. Corri entre todos e comecei a repetir a mensagem. Naquele momento, vi conhecidos e desconhecidos olharem para mim, sem ação da parte deles. Naquele momento, olhei para o rio e vi que o barco estava muito perto, mas este não tocou a margem. Olhei de novo para as pessoas tranquilamente no lugar perto do rio e de repente vi como um fogo, rugindo, queimando no máximo, vinha em nossa direção, devorando tudo em seu caminho. Então, naquele momento, gritei com todas as minhas forças: subam, subam no barco, subam no barco. Mas eles, ofuscados, correram para todos os lados, menos para o lado da embarcação. Seus sentidos estavam atordoados e muitos estavam paralisados pela situação e só gritavam, sem se mover. Meu acompanhante me disse: suba no barco. Então avancei sem demora e subi. O capitão me disse, sem olhar para mim: vá e sente-se. Eu perguntei: o que vai acontecer com eles? Ele me disse: pegue essa buzina, nós vamos navegar perto da costa e diga para eles que subam na embarcação. E nesse momento, assim o fiz. E o capitão começou a navegar ao longo da margem do rio e eu, através da buzina, lhes avisava. Muitos olhavam e diziam: aproximem-se da margem para subirmos. Mas o capitão respondeu: eles devem entrar na água e chegar até a embarcação. Alguns, muito poucos, começaram a entrar na água e lutaram para entrar no barco, enquanto o fogo lambia o solo em seu caminho e quase chegava à costa. E nesse momento, vi um jovem conhecido e o exortei a pular, já que o barco estava passando pela orla. Mas o final da margem desse rio era alto e eu lhe disse: pule, pule, por favor, pule. Mas ele demorava. Ele olhava para o resto da margem, que era mais baixa, para entrar na água, mas o fogo já estava nele e, por sua vez, o fogo quase o alcançava. Então continuei insistindo: pule, mas ele demorava.
Naquele momento vi um vento forte que soprou e uma faísca de fogo atingiu as costas do jovem. E eu o ouvi gritar de dor. Voltei a dizer-lhe com todas as minhas forças: pule, só falta você. Todos os outros da costa já foram consumidos pelo fogo. Então, nesse momento, o jovem saltou e, ao cair na água, caiu sobre uma pedra e ficou muito ferido e mal conseguia levantar-se. O fogo desceu pela parede da praia em direção à água onde o jovem estava. Então o capitão disse: vamos nos aproximar. Cubram os rostos, sigam atrás do barco. A todo vapor nos aproximaremos do jovem e lhe daremos um salva-vidas. Este fez então dessa forma. Ele jogou o colete salva-vidas e o jovem o agarrou, mas suas feridas não lhe permitiam avançar. Eu puxei a corda para arrastá-lo e assim, ele sendo capaz de avançar, assim fomos capazes de deixar a costa e o capitão agarrou a corda comigo e o jovem foi capaz de subir a bordo. Quando o jovem subiu a bordo, o capitão dirigiu-se a todos e disse: este é o resultado de acariciar os anátemas. Estes serão a perdição de muitos. Foi-nos dito que fugíssemos dos 7 passos, que foi-nos deixado saber, que são os que nos levam à destruição. Amados, nesse momento despertei e foi-me dito Salmos 9. Deixo este com cada um de nós, para que possamos esquadrinhar o que o Senhor quer dizer a cada um de nós, e que pela graça de Deus, por sua misericórdia, possamos ser perdoados e aceitos nele. Que o Senhor os abençoe. Amados, 21 de junho de 2019. Em sonhos, me foi mostrado como o ser humano quer seguir o rumo da sua vida sem medir as consequências e não vê que dia após dia o que se mede é o caráter, a única coisa que é aprovada por Deus com seu selo de perfeição que levaremos ao céu. Disse meu acompanhante: o defeito alheio não será a sua perdição, mas sim pelo seu próprio defeito será culpável de perdição. Procurais com jejuns e súplicas que sejais limpos de vossa própria contaminação. Peçam que vosso sal seja de boa qualidade, pois este alcaliniza o corpo de tal maneira que a contaminação não possa subsistir. Prossigam atrás do objetivo, rogando a Deus que vossos vasos sejam de barro novo, para que sejam cheios com grande medida de azeite. Nunca se porá vinho novo em odres velhos, pois estes se quebram. Roguem por isso. Voltem à dieta original, para que seu intelecto seja esclarecido. E recordem que a temperança é a balança que evita os extremos. Limpem suas correntes sanguíneas com ervas amargas e usem água pura em seus corpos. Trabalhem nas primeiras horas do dia e respirem fundo o ar fresco de cada manhã. E durante o vosso labor, elevem palavras de grande súplica por vossa abundante colheita, pois o Deus da colheita premiará as obras das suas mãos por sua fidelidade. Descansem quando a noite chegar e vivam em ações de graças, elevando vossas vozes em cânticos em união com os anjos, em agradecimento e reverência a vosso Pai Celestial. Recordem a simplicidade da alimentação de João Batista, que era composta de alfarroba e mel puro, e por esse exemplo, uma nação foi impactada e muitos condenados. Vivei vida simples, sabendo que seu galardão está muito próximo. Recordai o tempo
que vivemos em todo momento. Sejam cuidadosos com as plantas, pois elas estão para o nosso albergue e sustento. Não menosprezem as aves, pois Elias foi alimentado por elas. A terra envelhecida com seu terno cuidado dará o seu fruto, pois cada micro-organismo, ao meu mandato, trabalha para isso. Todo mortal sabe de onde chega a raiz do flamboyant e de onde a palmeira absorve suas correntes de água. A observem erguida e sempre verde debaixo do sol, incandescente, e como grande guerreira de sobrevivência se eleva aos céus, sem queixa alguma. Porventura não aprendereis dela? O pardal diligentemente se levanta muito cedo e recorre em seu bico, o que o céu lhe prove por sua perseverança. A abelha que coleta o néctar vai de flor em flor levando vida e recorrendo seu sustento. Assim, pois, para isso há tempo. A formiga laboriosa não conhece descanso. Mesmo estando sua casa em desordem, seu sustento incerto, acaso não comem a lagarta, o pulgão, o inseto e a lagosta, meu grande exército que enviei contra vocês? E ainda assim, em misericórdia, o sustento. Cuidem com os lobos que vêm para atacar o rebanho, porque ao que é mal dizem bom, e ao que é bom dizem ser mal. Não pensem que no meio deles vocês estarão a salvo. Vocês devem permanecer bem longe deles. Aí estarão seguros. Estejam em lugares onde ninguém queira estar. Isto é uma dificuldade para os lobos, pois estes amam sua comodidade e a presa fácil. Acaso ouviste? Fiquem em Jerusalém e estareis a salvo, porque os inimigos não chegarão e os maus dela fugirão. Eu vos digo que minhas lágrimas correram pelo meu rosto ao ver o futuro daquela formosa cidade sensata, como uma grande rainha, imponente, sempre favorecida pelos céus. Mas seus moradores não se deram conta que quem a acolheu e a criou, quem a viu se tornar moça, veio a se casar com ela, e esta o desprezou até a morte. E o que crê que fez o desprezado se apartou, e seu favor não foi mais com ela, e esta necessitou de proteção. Também avisou aos seus, lhes envia um sinal, e isso lhes foi por aviso. E todos os que creram, ao verem o sinal, saíram confiando e crendo em seu cumprimento. E sabes, povo surdo e tardio de entendimento, sabe o que passou. Ali ficou registrado. Como, pois, dirás que os que ficaram sobreviveram e os que saíram pereceram? Acaso no Egito o povo foi purificado e foi fora da arca de Noé? E foi fora da arca que Noé e sua família foram salvos? Por acaso Abraão ficou na sua terra com sua parentela para ser salvo? Acaso Ló permaneceu em Sodoma e Gomorra e foi salvo do fogo? Esse povo se alegra e se deleita com as fábulas e conspiram contra a verdade. Mas minhas palavras, sempre vivas e verdadeiras, se ouvirão. Avancem, povo meu, porque a salvação é baseada na obediência e esta se encontra implicitamente no Deus da colheita. Cuidado para não ser enganados por aqueles que buscam lucro sem saber que o seu tempo está cumprido. Sejam sóbrios, busquem meu rosto, pois somente assim serão livrados da ira vindoura. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor para cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe. No mesmo dia, em 19 de julho de 2019, às 13h58 da tarde,
O Senhor me deixou saber o que temos que fazer para que o Espírito Santo esteja no meio dos indivíduos, famílias e acampamentos. Ele citou o livro de Mateus, os capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Verso 1. Amados, os céus se abrem diante das petições dos seus filhos obedientes. Queira Deus que cada um de nós sejamos assim diante dele. Que o Senhor os abençoe. Amados, 4 de novembro de 2019. Em sonhos, eu entrei em uma sala de conferência, onde havia um grande palco e umas pessoas ali que falavam. Essas pessoas que falavam diziam a todos: tirem suas vestes. Deus envia estas e vivam felizes com estas vestes que vamos dar a vocês. A pessoa mostrou as vestes e eram escuras, com buracos e rasgos, como as roupas modernas que têm rasgos. Vi todos tirando suas vestes e colocando as que foram oferecidas e começaram a usá-las. Então me foi dito: vá até diante deles e fale. Fui até a frente e disse: não usem estas vestes. Elas não são aprovadas por Deus. Usem as vestes divinas, a que Deus dá. Nesse momento, enquanto eu falava, minhas vestes normais foram trocadas por uma veste branca. Ficou em mim como um vestido e ela resplandecia. Todos me olharam espantados no princípio, mas logo gritaram: não, não usaremos, não usaremos. Essa não nos protege da sujeira, pois toda sujeira será notada. Não queremos esta. Fui retirada do palco com violência pelos homens que falavam anteriormente e fui retirada daquele grande lugar. Me levaram em uma colina próxima daquele lugar de onde fui retirada. Eu via o enorme grupo daquele lugar. Escutei um grande barulho e uma grande quantidade de água veio sobre aquela grande estrutura e a derrubou. Vi escombros junto com aquelas pessoas que iam sendo arrastadas por aquela corrente de água impetuosa. Foi-me dito para me aproximar da correnteza, e ali pude ver os rostos daqueles que iam sendo arrastados por aquela violenta correnteza. Uma pessoa me pediu auxílio e me atirei à correnteza para ajudá-la. Eu disse: não temas, vamos nos agarrar nesta rocha que está aqui. Ali ficamos ancoradas até que águas se acalmaram e um forte braço ancorado na rocha nos resgatou. Todas as demais pessoas pereceram e não as vi mais. Já em terra firme, olhei para as minhas vestes e temia que elas estivessem sujas. Mas não, para meu espanto estavam reluzentes, e disse: ó Senhor, santo és, graças por sua misericórdia. Nos ajoelhamos para orar e agradecer a Deus por tão grande salvação. Ao terminar, a pessoa que estava comigo já não usava suas próprias vestes, mas tinha vestes brancas, como as minhas. Nos olhamos felizes e louvamos a Deus por suas imensas maravilhas. Nesse momento, meu sonho mudou e tive outro sonho. Eu via como a incredulidade crescia entre o povo que crê. Estes, que antes estavam entusiasmados pela palavra da verdade,
agora eram presos pelas dúvidas e incredulidade. Suas ideias fechadas, suas expectativas não realizadas os faziam retroceder. Vi que quando na terra acontece alguma coisa, também no céu acontece do mesmo modo, e que em ambos os lugares as atividades estavam em uníssono, e que diante da grande tensão que vivemos, no céu os avanços se afiaram mais. Os livros são um trabalho de caráter árduo e minuciosos, e tudo que ali se apaga ou se escreve tem feito na terra. Foi-me dito: vem e vê. Olhei e vi um lindo livro resplandecente, com letras de ouro e um nome que não me lembro, e me foi dito: vem. Fui até a terra, ao lugar onde estava a pessoa que li o nome. O vi dormindo em sua cama e um anjo, na beira da sua cama, sentado, o observando com ternos olhos de amor e grande cuidado. Foi maravilhosa aquela cena. Logo me foi dito: vamos. Fui levada outra vez até a sala dos livros e ali, em outro livro, vi um nome que nem sequer consigo me lembrar. E novamente fomos até a terra para ver essa pessoa. Também estava dormindo, porém seus sonhos eram inquietos. Estava dormindo de lado e quando nos aproximamos vi um ser muito horrível, como se fosse um enorme réptil que, apegado a este homem, dormia. Meu espanto foi tremendo e pedi para não ver mais. Me foi concedido e saímos daquele lugar. Logo fomos a uma cidade e foi-me dito: observa. Vi uma violência muito grande. Haviam carros por todos os lados, indo e vindo, e homens nestes carros que sacavam suas armas e disparavam nas pessoas, casas, nos carros, em tudo que estava em seu caminho. Estes homens eram civis e uniformizados. O caos estava em todos os lugares. Todos gritavam e corriam, outros gritavam devido aos impactos e ali ficavam. Foi-me dito: observa. Meus olhos se abriram e vi como cada ser humano diante de mim tinha ao seu lado, ou dentro de si, um ser daquele que havia visto na cama daquele homem que dormia, que era como um réptil. E disse: ó Senhor, aqui todos estão com essas horríveis criaturas e se matam entre eles. Foi-me dito: esta é a sua sorte. Vi como eles iam até as margens da cidade e ali, da mesma forma, faziam disparos e mortes por todos os lados. Vi muitos ajoelhados implorarem, porém as balas os alcançavam e ficavam ali mortos no chão. Foi-me dito: a hora é chegada, e aquele que permaneça em lugar inseguro certamente perecerá. Avancem, 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 porque mesmo para isso há prazo. Nesse momento, amados, despertei. Me foi dito Isaías, capítulo 2. Queira Deus que cada um de nós possa avançar, ter fé nas palavras de Cristo Jesus e poder chegar ao lugar seguro, para assim poder ser protegidos debaixo das asas do Altíssimo. Que o Senhor os abençoe. Amados, 14 de novembro de 2019, tive um sonho onde me foi deixado saber que devia enviá-lo a um lugar em específico, e o fiz. Mas logo me foi dito que deveria enviá-lo a todos em geral, porque há outras situações prevalecendo da mesma maneira em outros lugares do mundo. Assim, cumprindo o comprometimento, compartilho este sonho com vocês. Em sonhos, eu vi um acampamento, rodeado de anjos excelsos em glória, em um círculo perfeito ao redor do acampamento. Via todos em suas atividades cotidianas e os podia ver ocupados.
Me foi ordenado me aproximar deles e escutar. Escutava seus pensamentos. Que terrível foi aquela situação. Eu não queria escutar. Escutar o que cada ser humano pensa no mais íntimo do seu ser é horrível. A inconformidade, o descontentamento, a inveja, os receios, a indiferença do sofrimento alheio, a insensibilidade, o orgulho, a ira, a raiva, sentir-se vítima e acreditar ser mais que o próximo, eram todos estes pensamentos. A hipocrisia encoberta é inaceitável diante de Deus em todas as formas que se vê. Foi-me deixado saber isto. Vi como o círculo de anjos deixou de fazer o círculo perfeito e foram abertas brechas entre eles. Disse: ó Senhor, por que isto? Então me foi deixado saber que aqueles que foram antes mencionados não cumprem os requisitos para poder ter proteção e que somente uma entrega total e absoluta poderia trazer os anjos novamente a formarem um círculo perfeito e fechado por completo. Eu vi anjos malignos entrarem e se apoderar de pessoas e de animais pelos pecados que prevaleciam naquele acampamento. Me foi dito que, por esta razão, que todos naquele lugar estavam comprometidos com o mal que ali ocorre. Também me foi deixado saber que há pessoas que na sua infância foram dedicadas ao inimigo, às vezes sem saber, e outras que ainda mesmo na fase adulta têm estado lutando, trabalhando, se expondo às malignidades, e estas os perseguem nas noites e os paralisam para poder subjugá-lo ou para poder adormecê-los de tal maneira que eles estejam em todo o tempo com medo, oprimidos. Porém, todas são pessoas que estão lidando com tudo o que podem e com todas as suas forças em buscar ao Senhor. Contudo, existem coisas que ainda não entendem, coisas a que foram expostos e que necessitam ser libertados de forma forte e solene, com a ajuda total e absolutamente divina e uma entrega total a Deus para que isso aconteça. Me foi deixado saber que Deus conhece essas almas e que estão clamando em gritos por libertação e que desejam do fundo do coração cada um deles que Deus possa liberá-los. Enquanto estavam me explicando todas essas coisas, me foi deixado saber que não podemos brincar com nenhuma das formas, com tudo o que sabemos que vem do inimigo. Porém, existem coisas que não foram detectadas e que são essas coisas que permitem que isso aconteça na vida dessas pessoas. Assim, o inimigo, pelo engano, ou as pessoas mesmo conhecendo, têm caído nisso e Deus quer ajudá-los, quer dar-lhes sua salvação. São pessoas que estão nos acampamentos, já nas montanhas, que estão sofrendo esse tipo de situação. E o inimigo não quer que sejam libertos, porque sabe que estão em lugares onde Deus pode tomar o controle e está lutando com todas as forças por isso. Me foi dito que deve haver uma purificação completa nestes acampamentos para lidar com isso, porque os tentáculos do inimigo chegaram a todos pelos pecados generalizados que no princípio mencionei. O Senhor pediu 40 dias de purificação em todos estes acampamentos. Jejum, oração, vigília, retrospectiva pessoal de cada um. Não deve se permitir, segundo isso, adorar a Deus pela metade, me foi deixado saber. Como o povo de Israel no deserto, antes de entrar na terra prometida, deve purificar sua alma diante de Deus e fazê-lo, pois somente a vontade de Deus é a que ele aceita em sua totalidade. Uma entrega pela metade não é aceitável. Não deve existir legalismo, nem farisaísmo em vossas filas, somente uma obediência implícita a um está escrito, uma teocracia. Se levantem antes que o sol saia e busquem ao Senhor e também pela noite. Durante todo o dia, entre os labores, busquem-o. Levantem mãos santas perante Deus e peça que Ele os mostre como Ele os vê. Isso é muito importante, amados. Como Deus nos vê é o único que importa.
não como nós mesmos nos vemos e nem como outros nos veem. Essas são as instruções que Deus me deu e não tenho mais o que dizer. Assim, confio no Senhor para que cada situação que esteja acontecendo dentro dos acampamentos, que agora estão formados nas montanhas, possam ser, no nome de Cristo Jesus, vencedores. E que toda hoste maligna possa sair, porque, amados, estamos chegando a um tempo muito difícil. Cada dia que passa, nos aproximamos mais da prova final, e é muito, muito importante para todos nós. É vital para cada um de nós que o círculo com os anjos do Senhor esteja totalmente fechado ao nosso redor. Queira Deus que cada um de nós possa ser mais que vencedores em Cristo Jesus e que tomemos nossa sorte e a entreguemos a Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe. Amados, 27 de novembro de 2019. O Senhor me disse várias vezes: leia Joel 2 com muita cautela e diga ao meu povo que faça isso também. Me foi deixado saber que as lutas familiares estarão em campo aberto de batalha, mas nossa confiança não deve vacilar. Devemos sempre nos apegar a Deus. Também me foi dito que será uma luta tal como nunca houve, pois ao final desta, as famílias permanecerão totalmente separadas. Os que amam a Deus dos que não amam a Deus. Haverá muita dor e angústia. Contudo, devem redobrar a oração, que mobilizará o céu, me disse. O estudo da palavra os fortalecerá, e o jejum subjugará a mente e o coração. Roguem de dia e de noite, porque grande aflição os espera, me seguiu dizendo. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Siga pelo caminho seguro do príncipe Emanuel. Trabalhe com justiça, apartando-se do mal, respondendo com palavras de amor e mantendo a paz no coração, vivendo o evangelho da paz. Estejam apercebidos para a separação inevitável, pois aquele que purifica tudo faz este trabalho. Separa a palha do trigo. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor para cada um de vocês. Oremos uns pelos outros. Que o Senhor os abençoe. Tradução do Testemunho de 1º de fevereiro de 2020, parte 2. A soberba não permite que Deus nos possa tocar. Estávamos fazendo este estudo. Em um momento, minha mente se extasiou em pensar que Deus deseja que sejamos como crianças para que possamos ir para o céu. Eu pensava e meditava nisso quando escutei a voz do Senhor dizer: quando você tinha os seus filhos pequenos, você planejava os seus dias, os dirigia. Eles, com respeito a isso, não tinham nenhum tipo de preocupação. Eu sou o seu pai, e se permitir que eu planeje e dirija os seus dias, não terá nunca com que se preocupar, e assim lhe será revelado em todo o seu esplendor o propósito pelo qual foste criado. Amados, isso foi maravilhoso. Eu meditava nessas palavras e me alegrava. Era como se gotas do céu, de eterna sabedoria de Deus, chegasse aos meus ouvidos, e eu louvava e glorificava o nome de Deus por isto. Enquanto estava extasiada nas palavras maravilhosas que escutei, a voz seguiu dizendo: muitos buscam e anelam saber por qual motivo foram criados.
traçam planos e vivem anos após anos de sua vida, buscando que isso os preencha e lhes dê um sustento prazeroso. Tiram sorte e vivem visitando adivinhos que lhes sussurram o que o seu coração deseja escutar. E eu, que os pensei, os formei, os trouxe à existência, sou o único que conheço o motivo pelo qual foram criados. Aquele que os fará sentir realizados e felizes, e de maneira alguma não aceitam minhas palavras, nem buscam meu conselho. Aquele que se coloca diante de Deus, ele o faz prosperar com pouco esforço, mas ao soberbo, com grande cansaço e grande amargura, seu árduo trabalho lhe traz pouco ganho com aflição de espírito. Amados, queira Deus que cada um de nós possa entender e analisar profundamente estas palavras do Senhor, para que possamos endireitar nossos caminhos e assim buscar o caminho verdadeiro de paz, de justiça e de amor. Que o Senhor os abençoe. Amados, 20 de fevereiro de 2020. Em sonhos, eu vi como muitas pessoas se apegavam a seus sonhos, como crianças a seus brinquedos. Vi várias pessoas em um prédio com vários andares, todos distraídos. Alguns estavam ocupados em pagar dívidas somente para agradar os seus próprios olhos e dar ao corpo a comodidade desejada. Igualmente via pessoas trabalhando de sol a sol, somente pelo alimento. Os via saindo de um escritório para outro. Outros estavam envolvidos em construir uma ampliação para este prédio. Outros, no mesmo prédio, iam para restaurantes, hotel, salões de beleza, escritórios de fornecimento de energia, de água, de internet, de telefonia. Via neste prédio toda a atividade que movimenta uma cidade, onde estão as pessoas, lutando ali para sobreviver a todo custo, para não perder seu status, bens financeiros e imóveis. Era muita luta, e mesmo que os visse rindo, ao chegar em suas casas, ao chegar à noite, os via tomando medicamentos para dormir, ou vendo televisão até o sono os tomar. Os vi que quando soa o despertador na manhã seguinte, despertam, infelizes e atormentados. Assim, eu os via dia após dia em atividade naquele enorme prédio. Que imponente se via na planície daquela cidade. Enquanto observava, meu acompanhante me disse: "Vamos?" Fomos para o porão daquele enorme prédio. Ali, pude ver suas enormes colunas de cimento. Vi pessoas andando por ali muito confiantes e logo comecei a ver que o cimento daquele enorme prédio estavam se despedaçando, pouco a pouco, e enormes pedaços de concreto armado caíam ao solo daquele porão. As pessoas estavam paralisadas, olhando aquilo que estava acontecendo. O espanto era tão grande que ficaram paralisados, gritavam e choravam, mas não se moviam. Então eu gritei: "Corram, corram, escapem por suas vidas." Mas eles não se moviam. Assim, peguei pela mão 2 pessoas e corri com elas até sairmos debaixo do prédio. Amados, quando cheguei lá fora quis voltar. Voltei até a entrada do porão com a intenção de entrar, mas nesse instante tudo veio abaixo. Caí de joelhos no chão. Estava chorando amargamente, pois haviam milhares de pessoas debaixo daqueles escombros, e disse: "Ó Senhor, o que faço?" E ele me respondeu: "É hora, porque mesmo para isso há prazo. Ninguém perecerá sem sequer antes ter a prova do meu amor."
Amados, então despertei. Que tristeza! Tendo a escolha em nossas mãos, muitos decidem se esquivar ou ignorar por conveniência própria a si mesmo, e com isso consegue a morte eterna. Queira Deus que sigamos fielmente as pegadas do Mestre. Que o Senhor os abençoe. (13 de fevereiro de 2021). Em sonho, eu vi uma casa que tinha vários quartos. Era grande e espaçosa. Uma família estava a organizar tudo dentro dela, porque a casa estava muito desordenada. Pude vê-los a trabalhar arduamente e que estavam a progredir na aparência daquele lugar. Quando estavam prestes a terminar a árdua tarefa, vi uma mulher sair da porta de um quarto para o outro. Ela andava a passear pela casa e ia de lugar em lugar para mudar tudo o que a família já tinha arranjado. A família tinha saído de casa ao terminarem a organização e não reparou no que estava a passar com esta mulher dentro de casa. Ela separava, olhava cuidadosamente para tudo e procedia com alterações que não foram de modo algum proveitosas. Ela foi de lugar em lugar, até que toda a casa fosse formatada à sua maneira, e parecia feliz. Vi que a família, que tinha saído de casa, estava a esforçar-se muito para organizar cada parte da terra que era deles. Vi muitos tubos de metal, chapas grossas e finas de metal, varas de madeira e vários lugares na sua propriedade que tinham estes materiais, mas trabalharam diligentemente no recorrido e disposição daquele lugar. Vi-os chegar ao local das chapas grossas de metal e eles não conseguiram levantá-las. Depois, vi que um deles saiu e depois chegou ao prédio trazendo 2 maquinistas com 2 máquinas de equipamento pesado, escavadoras. O jovem da família conduzia uma e o homem que conduzia a outra não era da família. Vi o chefe da família, o pai da família, dar instruções sobre onde colocar as chapas grossas que ele queria mudar, de onde elas estavam para o local onde queria organizá-las. Assim começou a ser feito, e assim o chefe de família e a sua esposa foram trabalhar num outro lugar da terra, organizando algo mais fácil, enquanto os maquinistas faziam o seu trabalho. Vi que alguns minutos depois dos maquinistas começarem a fazer o seu trabalho, a mulher que estava dentro de casa saiu e começou a dar ordens muito diferentes das dadas pelo chefe da família. E um dos maquinistas, aquele que não era da família, começou a fazer tudo como a mulher lhe disse. E o outro maquinista, o jovem, o filho do casal, não seguiu as instruções da mulher e chamou o chefe da família. Então o chefe da família chegou ao local e percebeu o que tinha acontecido e tentou fazer o maquinista, que tinha ouvido a mulher, compreender por que tinha dado a ordem para colocar as chapas grossas no outro lugar. Então vi que a mulher intrusa se escondia atrás de uma árvore para que o chefe da família não a visse. Ainda assim, o maquinista voltou para cumprir as ordens do chefe da família e tudo continuou em ordem. Após muito tempo, os maquinistas foram a um grande rio que corria perto da propriedade
E o chefe de família deu instruções para a melhoria e utilização eficaz daquele local. Assim, os maquinistas começaram o seu trabalho e o chefe da família e a sua esposa foram à casa buscar comida. Ao entrarem na casa, notaram que tudo estava mudado e em desordem. Assim, começaram o trabalho de reorganizar tudo novamente e verificaram todos os cantos da casa. Prepararam comida e desta vez, quando saíram, trancaram as portas com chaves e foram para onde estavam os maquinistas. Quando chegaram, viram que já estavam a descansar sob a sombra de uma árvore. O jovem maquinista tinha ficado angustiado, enquanto o outro parecia calmo. O chefe de família observou o trabalho, agarrou a sua cabeça e exclamou: "Por que é que fizeram isso?" O maquinista disse: "Uma mulher veio e disse que sabia de si, que tinha mudado de ideia e que queria que isso fosse feito assim." O jovem maquinista exclamou: "Eu ia avisar, mas a mulher me disse: 'O teu pai vai estar aqui imediatamente. É melhor fazer o que ele ordenou do que estar a queixar-se.' Então fiz um pouco, mas como não gostei, parei a máquina e ela gritou comigo para continuar. Mas quando parei a máquina, removi a chave e ninguém a podia mover. E foi esse Senhor que executou tudo o que tu ordenastes, através da mulher, como ela afirma." O chefe da família não podia acreditar no que os seus olhos viam. O que seria uma margem com belas pedras até ao belo rio, agora havia um abismo muito perigoso entre a propriedade e o rio. Assim, o chefe de família despediu o homem que se deixou levar pela mulher intrusa e mandou chamar ajudantes para reparar os danos na sua propriedade. Estes chegaram e, juntamente com ele e o jovem, repararam tudo, e tudo ficou mais belo do que antes, e muitos puderam desfrutar da bela remodelação. Depois, atravessaram o terreno, procederam à busca exaustiva por aquela mulher intrusa que tinha entorpecido tudo. Encontraram-na e a levaram para longe de todos, para um enorme deserto. E aí, abandonaram-na e nunca mais a viram. E assim, tudo estava em paz naquele lugar, onde reinava a ordem, o trabalho árduo, mas muita felicidade. Então acordei, e neste momento me referiu Colossenses capítulo 2 e capítulo 3. Deixo isto, amados, convosco. Analisemos o que o Senhor nos quer dizer nesta hora e sigamos apenas um assim, diz o Senhor. Que o Senhor nos abençoe.